Você espera um certo nível de estabilidade dos seus educadores. Acho que isso é o mínimo. Existem professores ruins, mas tem uma grande diferença entre ruim e seriamente perigoso. Muitos devem lembrar da professora de teatro vingativa e mentalmente instável que eu mencionei num outro vídeo, e talvez eu faça um vídeo só dela mais pra frente. Mas ela não era nada comparada ao professor de quem eu vou falar agora. Acho que eu vou chamar ele de E pra esse vídeo. Se bem que eu acho que eu até podia usar o nome original, considerando que ele, sabe, morreu? Ele pode voltar pra me assombrar, vai mesmo. O E era o meu professor de comunicações na faculdade. Era uma matéria exigida pro curso de empreendimento, então eu não tinha escolha. Eu chego lá pro primeiro dia de aula e, imediatamente, assim que eu passei pela porta, eu sabia que tinha algo errado com aquele sujeito. Só o comportamento dele, o maneirismo, o jeito de falar já mandava tanto alerta vermelho. Curiosidade sobre mim, há anos eu tenho uma intuição muito aguçada quando o assunto é gente perigosa. Eu nunca errei a minha vida inteira. Se um serial killer disfarçado entrar na sala, eu vou descaradamente rosnar e mostrar os dentes que nem um gato feroz. E o E tava disparando todos os alarmes dentro da minha cabeça. Ele passou programação de estudos no primeiro dia, mas devia ter se poupado o trabalho porque ele não seguiu o programa. E ouvir ele tentando explicar um trabalho era como escutar a Dilma tentando explicar como armazenar vento. E quando a gente chegava na sala com o trabalho completo, ele ficava furioso porque ninguém tinha feito certo, muitas vezes contradizendo as instruções que ele tinha dado antes. Qualquer coisinha irritava ele. Uma vez ele escreveu um comentário muito grosso no canto de uma prova minha porque ele não gostou do lápis que eu tinha usado. Sendo que metade das vezes ele dava aula vestido que nem um mendigo e soltava palavrões e tópicos indecentes como se não fosse nada. E umas informações pessoais desnecessárias também, véi, na boa, guarda tua vida amorosa pra você. E parte do problema de ele não se comunicar bem, apesar de ser professor de comunicação, é que ele se recusava a ficar depois da aula para ajudar a gente, tirar dúvidas ou explicar as maluquices dele. E aí depois ainda dava um piti porque ninguém pedia ajuda. O ego dele precisava ser inflado de tal maneira que ele constantemente pedia feedback na aula para tentar ganhar elogios. Me avisem o que eu tô fazendo certo ou errado, ênfase no que eu tô fazendo certo, porque misericórdia da pobre alma que educadamente tentasse oferecer uma crítica construtiva. Eu tava tão de saco cheio daquele cara que eu fui pra sala do coordenador reclamar. E pelo jeito eu não fui a única. E quando o coordenador foi falar com ele, o E descontou na gente no dia seguinte, dizendo que se tivéssemos queixas, era pra falar com ele. Enfim, o meu grande incidente com o E aconteceu no último dia de aula. Uma política do E era que se você tirasse nota baixa numa atividade, você podia corrigi-la e mandar pra ele pra conseguir uma nota maior. No último dia, ele estava entregando de volta algumas dessas atividades. Ele me entregou uma redação que eu tinha corrigido, que originalmente veio com B+. Mas quando ele me devolveu, ele disse que a nota tinha caído pra C. Entenderam? O trabalho corrigido voltou com nota menor. Eu tava uma fera. A ponto de eu pedir pra aquele panaca me encontrar no corredor pra gente discutir o assunto. Eu expliquei pra ele o que qualquer adulto com um cérebro chamaria de lógica básica, que uma redação que está mais correta do que a anterior deveria ter uma nota maior. O E começou a dar tudo quanto é tipo de desculpa, e eu continuava detonando as idiotices dele com o mesmo argumento. Finalmente, depois de mais de 15 minutos discutindo e dando voltas, eu tinha encurralado ele. Ele começou a ficar visivelmente alterado e a fazer gestos ameaçadores pra mim. Acho que a única razão de ele não ter encostado em mim é porque a minha amiga Mary estava sentada numa mesa ali do lado, vendo e ouvindo tudo. E aí ele jogou a toalha. Ele disse: Rebecca, eu acho que eu vou largar a p*** do meu emprego. O cara basicamente teve uma crise emocional na minha frente, quase desatou a chorar, foi super estranho e constrangedor. Eu tive que falar várias vezes pra ele respirar fundo e se acalmar. Admitindo derrota, ele concordou em consertar minha nota. Mas aí depois ele saiu mais cedo da aula, com o rabo entre as pernas. No mesmo dia eu fui pra sala do coordenador contar o que tinha acontecido. Não que tenha feito diferença, porque o E continuou mais 2 anos dando aula naquela escola. Então agora eu imagino que estejam se perguntando o que aconteceu com o E. E, como devem ter visto pelo título, algo não muito legal. Foi algo bem ruim, na verdade. Uns 2 anos depois de eu me formar, alguém no Face me mandou um link de uma reportagem. E o que eu li foi bem chocante. O E estava ensinando comunicação numa universidade diferente, mas aí ele assassinou uma pessoa, fugiu para outro estado e se matou com um tiro na cabeça durante o confronto com a polícia.
Não tem muito mais o que dizer depois dessa. Quer dizer, um homem que o meu instinto me disse que era perigoso, findou sendo perigoso. E pra ser honesta, é meio assustador pensar que eu fiquei sozinha no corredor, cutucando um possível assassino com uma vara curta por causa de nota. E às vezes eu me pergunto o que poderia ter acontecido se eu não tivesse uma testemunha.